E eu queria que você abrisse logo em 1 João, para a gente começar aqui o estudo, quando você vai tomando o seu lugar aí. E vamos ler 1 João, do capítulo 1, até o versículo 2 do capítulo 2. A gente vai ler em um tiro só. 1 João, né? Lá no finalzinho do Novo Testamento. 1 João. Glória a Deus. 1 João do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 2 do capítulo 2. Glória a Deus. Glória a Deus pelo louvor aí que chegou mais cedo aí, para ter esse momento. Vamos ler então a palavra do Senhor? Mas antes de ler, né? Vamos apresentar na nossa mente a Ele, né? Aquietar o nosso coração. Pai, queremos nesse momento que quando lemos as Tuas Escrituras Sagradas, que o Senhor fale especificamente conosco, Pai. Sabemos que só são palavras, mas o Teu Espírito transforma em vida para nós. Espírito Santo, Tu sabes as necessidades, sabe o planejamento, é dono do tempo, controla as circunstâncias, sabe quem viria esta noite, sabe quem não poderia estar aqui. Mas, no final, todos nós dependemos do Senhor. Então, ajuda teu servo, teu fraco servo, a na leitura poder, talvez, Senhor, falar as tuas verdades com clareza, com ousadia e com muito amor, porque isso é tua vida, Senhor, que fala a nossa vida. Amém. Diz assim, versículo 1, né? Eu vou fazer diferente. Vamos ler todo mundo junto. Eu sei que a versão é diferente. Se você se incomodar com isso, você lê a sua baixinha. Eu vou ler a minha aqui. E a gente lê até o versículo 2 do capítulo 2. Vamos lá, todo mundo junto? No 3, calma. No 3. 3. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e não foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a apropriação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo. Amém. Que lindo, né? Igreja lendo assim. Muito lindo. E eu percebi na leitura, todos lendo ao mesmo tempo, que algumas partes chaves era todo mundo lendo a mesma coisa, né? Eu vi justo, todo mundo falou justo. A palavra mais difícil, propiciação. Quase todo mundo falou propiciação, né? Então, glória a Deus por tudo. E, irmãos, você vê que só lendo não precisava nem falar mais nada para vocês, dizer assim, boa noite, vocês já entenderam.
A mensagem é clara. Se mentirmos, né, não darmos na luz, blá blá blá, podemos ir para casa. Mas essa é uma característica da epístola de João. Ela foi escrita de uma maneira que ele queria que fosse muito direto e muito prático. Você vê que é uma das únicas que não tem introdução. Né? Se você ler, por exemplo, as cartas de Paulo, ele fala, eu, Paulo, servo do Senhor, escrevo assim. Aí Lucas vai escrevendo, vai assim, Teófilo. Você não vê aqui nada. Ele já começa direto, chegando, fala, peraí, eu vou dizer logo, o que era desde o princípio, tal, nem se apresenta. E é assim a epístola toda. É simples, é direta e tem um objetivo claro naquela época e tem também para a gente. João está enfrentando 3 heresias aqui que vocês vão perceber acontece muito normalmente em nossos corações. E quando ele escreve, pelo menos até esse ponto aqui, ele tinha esses desafios. A primeira coisa que eu vou falar para vocês vai logo chocar, né? Mas depois eu explico. O objetivo do evangelho não é a salvação. O objetivo, vou dizer porque está sendo gravado, mas eu falou errado. O objetivo do evangelho não é a salvação. O objetivo do evangelho é a comunhão. Até aí ninguém me deu pedrada, dá para avançar. Primeiro, vamos voltar, desculpa fazer essa viagem histórica, mas no momento que estamos Adão e Eva no Jardim do Éden conversando com o Pai, naquele momento de intimidade, né? E o Senhor vinha e conversava. Quando o pecado entra no mundo, o que acontece imediatamente? É rompida a relação com Deus, mesmo antes do homem sair do jardim. Né? Primeira coisa, entra logo o medo. Né? Onde é que estava? Onde é que está Adão? Eu fiquei com medo porque... Por quê? Porque tinha perdido a comunhão com Deus. Ele já não entendia mais quem era o caráter de Deus, quem era Deus e qual era o propósito de Deus. Por isso eu digo para vocês que na medida do que João escreve, o propósito do evangelho não é a salvação, mas é a comunhão. Mas essa comunhão, ela se desenvolve primeiro, obviamente, com Deus. Né? Primeiramente com Deus. Aquilo que havia se perdido é que Deus, durante toda a história de Gênesis e Apocalipse, vai desenvolver e vai querer restaurar na nossa vida a comunhão com Deus. E agora eu corrijo a minha fala. E no sentido amplo, a salvação. Porque aquele que tem comunhão com Deus, esse é um salvo. E digo logo para vocês, comunhão é uma palavra cristã. Vocês costumam dizer assim, comunhão é quando a pessoa tem algo em comum, não é isso? Mas no cristianismo, que é de onde vem a palavra comunhão, que João escreve aqui, koinonia, não tem a ver com ter em comum, mas tem a ver em 3 coisas pelo menos. Primeiro, participação na graça do Deus Pai. Só podemos ter comunhão verdadeira com aqueles que experimentaram da graça de Deus. Segundo, que creram em Jesus, né? O aceitaram como Senhor e Salvador. Então essa seria a segunda coisa, logo de cara. E terceiro e último, que tem o Espírito Santo habitando nele. Então a comunhão é muito mais do que ter algo em comum. É ter essas 3 coisas especiais em comum. Por isso, biblicamente falando, se você chega para alguém, para um colega de trabalho, vamos ter um momento de comunhão, e ele não tem essas 3 características, vocês vão ter um momento social, mas não de comunhão. Agora perceba bem, foi a comunhão que me atraiu em 2006 para a videira. Eu já contei na última macro, penúltima, sei lá qual foi a macro, que quando eu tinha ido para a igreja evangélica convencional, eu tinha ido para 2 denominações. Na época eu tinha um cabelo muito grande, e aí eu sofri preconceito na igreja e me afastei da igreja, apesar dos meus amigos daquela época, o meu professor, me convidar à igreja. Eu decidi no meu coração nunca mais ir para uma igreja evangélica por causa do tipo de relação que eu encontrei na igreja. Eu sempre falo isso porque eu sempre dou risada, porque eu me lembro, essa igreja ali na João Durval, eu me lembro até hoje que eu estava no cantinho, tipo onde o Alfredo está ali, acabou o louvor, acabou tudo, eles estavam orando em línguas, eu sem entender nada, viu, Alfredo, assustado. Estava ali onde o Alfredo estava mais ou menos, aí o cara foi cumprimentando, até que ele chegou até mim e falou, não cumprimentei porque pensei que era uma mulher.
Então, aí nunca mais vou voltar para a igreja, onde o cara, por causa do meu cabelo grande, era até cintura, né, metaleiro, muito doido. E assim, eu falei, não vou para nenhuma igreja porque eu não entendo isso aí. Foi aí que eu fui para participar de um grupo pequeno e experimentei uma coisa que é propósito de Deus, que era o amor. E quando eu vi que eles me aceitavam e me amavam, eu falei, poxa, que coisa legal. Eu não conheço Deus, não conheço Jesus, não sei quem é o Espírito Santo, mas conheço o amor. Conheço o que é ser bem recebido. Eu conheço o que é ser aceito nas suas dificuldades. Eu conheço o que é você ter um amigo. E eu me lembro que quando eu passei em engenharia da computação, na UFES, a André Dória foi lá em casa, eu tinha o cabelo já tinha cortado, mas estava até o ombro aqui, e raspou a minha cabeça, fez esse desfavor à igreja, né? Ele chegou lá, passou a máquina, e de repente os meninos todos, Nidos, Alexandre, Esdras, Nando, deixa eu ver quem mais eu lembro, André, apareceram lá e fizeram um aniversário surpresa para mim. E eu fiquei muito impactado com aquela ação de amor. Eu falei, por que, que eles estão fazendo isso? Mas não foi suficiente. Tanto que eu falei assim para vocês que eu tive que orar e pedir ao Senhor. E eu já estava decidido a sair daquele caminho de amizade com eles, porque eu falei assim, eu só fico aqui se eu tiver uma experiência verdadeira com Deus. Senão, não posso seguir com eles, porque eles acreditam em uma coisa e eu não acredito. Até aquele momento eu era um ateu convicto, né? Não acreditava em Deus, nem em Jesus, muito menos. E o Senhor veio e me transformou. A partir dali, eu passei a ter comunhão com eles. Porque agora eu já não tinha coisas que eu gostava que estavam em comum. Mas o Senhor tinha me alcançado. A gente tinha o mesmo Senhor. A gente tinha o mesmo dono. A gente tinha a graça de Deus. E o melhor, a gente tinha a presença do Espírito Santo habitando na gente. E aí foi só alegria, irmão. Se já era bom sem, com Jesus, você pirou, né? Como diz a música. E aí foi muito churrasquinho, muita chuva, muita coisa gostosa daquela época, muita diversão, toda diversão santa, consagrada ao Senhor, mas com tanta alegria. Então eu queria dizer para vocês o seguinte: o Evangelho tem como propósito restaurar a comunhão do homem com Deus primariamente, como diz aqui. Agora veja bem como é que Deus faz isso. Em primeiro lugar, vem Jesus, você já conhece a história, e restaura num grupo menorzinho. Quem era esse grupo? Os apóstolos. Era um pior que o outro. Um era publicano e o outro era pescador, né? Um tinha uma maneira de lidar com atitude intempestiva, já o outro ficava em silêncio e você nunca ouvia falar. Jesus reúne todos, com uma graça tremenda, consegue que eles andem juntos por 3 anos. Para vocês, aqui é o momento do orgulho santo, que são pais como eu. Mas nesse caso já vou me excluir, mas pai de muitos filhos, né, aí já não cabe, sabe que cada filho tem uma característica e que nem sempre, né, as características se combinam para dar paz ao lar. Se Daniel sozinho já consegue fazer bastante algazarra, sem poder andar, então imagine ter 3 com muita energia, com muita força e com personalidade diferente. Agora imagine 12 que deixaram tudo para ficar 24 horas com o cara. Você passar um dia comigo, talvez você me ache legal. Passar 2 dias comigo era muita abóbora com leite, né, Ney? Passar 3 dias, você fala assim, não aguento mais olhar para a cara dele, né? E assim é a gente. Agora imagine aqueles caras se olhando. Judas desconfiava de João, que desconfiava de não sei quem, que tinha um complôzinho lá dentro, que queria sentar à destra do Pai. Mas o Senhor foi capaz de estabelecer a comunhão entre eles a partir dele, a partir de Jesus. Mas isso não ficou reservado a eles. Em Pentecostes recebeu um poder a mais, que era a habitação do Espírito Santo. De tal forma, agora a gente tem dentro da gente um espírito que clama Abba, Pai. O que eu acho engraçado é que as pessoas pensam que se convertem, por exemplo, com uma pregação. Como é que eu posso dizer assim? As pessoas se convertem simplesmente porque ouviu alguém falar do amor de Deus. Eu te digo que desde sempre, desde o ventre de sua mãe, o Espírito Santo já está tentando convencer você do pecado e da justiça de Deus. Desde sempre. Então não é só essa pregação, nenhuma pregação, mas desde sempre o Senhor vem atrás da sua geração buscando atrair ao Pai. Né? Atrair, o Espírito Santo faz isso. De tal forma que o texto vai dizer assim, né? Vamos voltar aqui para o texto, né? Que, né?
O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, versículo 3, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Você se lembra da oração mais linda que Jesus fez? Na minha opinião, não é o Pai Nosso. No capítulo 17, ele intercede aos discípulos. Que oração linda. Ele fala, Pai, eu não peço que os livre do mundo, né? Nos tires do mundo, mas os livres do mal, né? E ainda ora mais para que eles sejam um, assim como eu sou contigo, que eles sejam um. Em outras palavras, que a comunhão seja verdadeira, seja pura, seja santa, de tal forma que olhando para eles, só vejo o aroma e o perfume de Jesus, né? Só sinta o perfume de Jesus. Isso é igreja na terra. Isso é a manifestação do poder da terra. Não com curas e maravilhas, mas com a graça de amor e de perdão distribuída dentro da igreja. Isso que eu acho fantástico. E aí o que João fala? Se vocês querem ter comunhão comigo, conosco, que somos os apóstolos, vocês têm que primeiro basear qualquer comunhão a partir de Deus Pai. Em outras palavras, João está dizendo que se alguém tem algo contra o seu irmão, você tem algo contra Deus. Vocês entendem? Porque assim, a comunhão parte da fonte que é Deus. Se Deus não for fonte, não precisa ter comunhão. E a primeira comunhão que Deus ajuda-nos a restaurar é com Ele mesmo, com o Pai. Engraçado que a palavra nos ensina que Jesus está à destra do Pai, não é isso? Fazendo o quê? Intercedendo, advogando ao nosso respeito. E a palavra grega, ela só é usada aqui de advogado, mas ela é muito parecida com outra que você já conhece bastante, que é Paracletos, que se refere a quem? Ao Espírito Santo, que sempre anda, né, intercedendo por nós, ou melhor, está sempre ao nosso redor, está próximo de nós, de tal forma que o reino espiritual funciona assim. Temos um advogado no céu, que é Jesus, e na terra, Jesus tem o Espírito Santo, advogando a causa dele. Mas veja, irmãos, que nem tudo é tão fácil de entender. Mas alguém que tem a sua comunhão restaurada com Deus tem que passar de uma dimensão poderosa de simplesmente tratar Deus como juiz para tratá-lo como pai. Só que você vai ver que avançando na vida cristã, nem todos fazem essa mudança. Deus continua sendo juiz, Jesus continua sendo advogado e você é o réu. E te digo mais, quantos aqui pecando não se sentiram no réu, como réu, mas seu advogado de acusação não era o diabo, era Jesus. E você vai ver que muitos dos que pecam se afastam. E eu sempre falava com os meus discípulos, se você peca, a melhor hora de você ir para a igreja é agora. Eu sempre falava para eles assim, se você tem pecado, a melhor hora é agora, porque só Ele vai poder transformar a sua vida. Mas o que a gente faz? Primeiro erro, primeiro vacilo, a gente destrói o quê? A nossa comunhão com Deus, depois a nossa comunhão com o próximo e depois destrói até a si mesmo. Mas a nossa vida cristã, ela tem que avançar conforme diz João aqui, de tratar Deus como nosso juiz para tratá-lo como pai. Isso faz toda a diferença. Porque do juiz você leva uma causa, de um pai você vai pedir um perdão. Imagina se Aleph vai a Alfredo, sempre na expectativa que Alfredo vai condená-lo ou Alfredo vai libertá-lo. Isso não é relação, isso é medo. Aí a palavra de Deus diz que aquele que tem medo é o quê? Não é aperfeiçoado no amor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se Daniel tem medo de mim, alguma coisa eu estou errando como pai para ele. Ou ele precisa avançar na relação. Tudo bem que essa semana ele tem razões para ter medo de mim, né? Porque eu levei para ele tomar uma vacininha, a pentavalente, a bendita pentavalente que dá febre.
E no momento que ele estava sorrindo para mim, a mulher enfiou a agulha. E a cara dele mudou, a boquinha tava para cima, desceu, ficou uma cara braba comigo. Eu falei, ele vai se vingar. Se vingou, ficou a noite acordado. E ficou o dia acordado. Hoje ainda está acordado. Choroso, choroso, choroso. Mas é porque a vacina realmente maltrata o bichinho, né? E eu falei, pai, seja homem. Aguente. Seja firme. Tá vendo essas enfermeiras aí, ó? Não passe vexame. Seja homem, segura o choro. Aí ele fechou a boquinha assim e chorou. E o que eu quero dizer é assim, quando avançar a minha vida com Daniel, ele tem que entender que o pai dele não está trazendo um veredito, mas está trazendo amor. E quando ele chegar em casa, ele não vai esperar. Eu conheço gente que é assim, né? Que não castiga o filho e delega para o outro, né? Então a mãe, né? Vai assim, quando seu pai chegar, você vai ver. Ou ao contrário, né? Porque tem muito pai frouxo hoje em dia, né? Quando tua mãe vem, a mãe chegar, tu vai ver. Eu não vou falar nada, né? Mas a gente não, né, Bis? Não é nenhum nem outro. Que não vai ter isso. Não, seus filhos já se converteram, só falta se batizar. Marcar a próxima semana o batismo, né? Vai ser muito fácil jogar em água esses bichinhos. E eu quero dizer assim para vocês de todo o coração. O que eu espero ao sair desta noite, ao chegar em casa, é não ser condenado, é ser amado. Agora eu digo para vocês, vocês vão descobrir uma coisa que João descobriu aqui, muito sério. Que você é pecador. E o que pecador faz? Peca. Vocês estão compreendendo? E o que o pecado faz? Afasta de Deus. E eles vão falar assim, olha, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, lembre-se que você tem um advogado. E nesse instante eu peço para o Espírito Santo mostrar para vocês que Jesus não está lutando contra você. Alguns desenvolvem a vida cristã a partir de que estou quase perdendo a salvação. Ao invés de desenvolver assim, estou sendo santificado dia a dia, é desenvolver assim, estou quase perdendo a salvação. Então todo dia é um dia de aflição. Hoje eu quase pequei. Aí João fala, filhinho, aquele que diz que não tem pecado, faz o que de Deus? Mentiroso. Então eu queria trazer 3 coisas que João combateu aqui, que você tem que combater no seu coração. A primeira coisa, vamos aqui para o texto, né? Está no versículo 6. Eu vou começar do 5 porque é o que embasa, né? Diz assim o versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Qual é a mensagem? Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Vamos ao versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Existem símbolos biblicamente que você leva um pouquinho de tempo para explicar. Mas, irmãos, explicar a luz é muito fácil. Deus é luz. O que significa isso? Significa que a presença dele ilumina tudo. Significa pureza. Significa outra coisa muito poderosa, autorrevelação. Ou seja, ele tem a capacidade de se revelar a você. Só algumas dessas características da luz. Mas essa característica ele avança e diz assim, versículo 7, né? Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Preste atenção, a primeira ilusão que você tem que combater em sua vida, ou a primeira coisa que você tem que combater urgente na sua vida, e eu digo para você, pode destruir a sua vida. Um cristão verdadeiro é um cristão sinceramente, que age em sinceridade absoluta. Traduzindo, significa que ele não esconde nada da sua vida. E outra coisa, não tenta esconder nada de sua vida.
Esses dias eu precisei comprar um livro, né? O livro é até baratinho. A irmã Cleide ali divide essa paixão de comprar livros, né? E assim, eu sou casado. Quando eu era solteiro era mais fácil, porque eu comprava tudo que eu queria. Agora casado, eu tenho dois papéis. Tenho que ganhar dinheiro e convencer a minha esposa que podemos utilizar aquele dinheiro para comprar o livro, né? E essa semana eu falei para ela assim: ô meu amor, você tá tão linda, né? Tá tão fofa. A gravidez te fez tão bem. E Daniel, que filho, só você para ser tão lindo assim. Eu tô precisando comprar um livro. Tô precisando comprar um livro. Ela, quanto é o livro? Eu falei, é X. Né? Ela falou, não, pode comprar. Eu falei, verdadeiramente Deus está nesta pessoa. Diz, pode comprar. Eu falei, oh, aleluia, oh, glória. Mas assim, a vida de casado tem muito desse desafio da vida que necessita uma verdadeira comunhão. O marido não deve esconder nada da sua esposa, nem a esposa do seu marido. Então, até as compras mais simples, a gente divide um com o outro. E fala assim, poxa, eu estou precisando de um sapato. E aí ela compra uma roupa para mim. Eu odeio comprar roupa. Odeio ganhar roupa. Na verdade, se pudesse, eu vinha só de shortinho e uma blusinha para videira. Porque assim eu não me ligo muito nessas coisas. Agora, livro é minha paixão e por aí vai, né? Mas assim, a gente vai com um propósito e ela compra outro propósito, né? Assim, não, amor, vamos passar na livraria. Primeiro eu vou comprar sua roupa, né? E a gente acaba comprando, é por isso que eu estou vestido hoje aqui. Graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus. Eu tenho que concordar. Então, cristão verdadeiro que tem comunhão tem que ter sinceridade absoluta. Um dia desse, eu perguntei a um rapaz aqui da videira, um discípulo, eu falei, e aí, tá tudo bem? Você tá bem? E ele me respondeu, tá tudo em paz. Só que aquele tudo em paz que o cara já fala para você não perguntar mais nada. Você já deve ter utilizado esse tudo em paz alguma vez em sua vida, né? Tipo assim, tá tudo em paz, não me pergunte mais nada. Então, só que fica subentendido. E eu perguntei, aí ele, tudo em paz. Eu falei, ô, glória, maravilha, aleluia, xambalaia, decântios. E aí continuou a vida. Aí de noite ele mandou um WhatsApp pra mim, desculpa. Eu falei, o que foi? Eu queria pedir perdão. Eu falei, pelo quê? Vai porque eu menti. Eu não tô bem. Mas eu não queria mostrar pra você que eu não tava bem. Eu queria enganar. Então, a primeira desafio na comunhão é que se andamos na luz, praticamos a verdade. E a verdade implica a sinceridade absoluta em toda a sua vida. Então, resumindo, você não esconde nada da sua vida, nem tenta esconder, por exemplo, as suas fraquezas. Você vê várias vezes aqui, e eles vêm no microfone e se expõem. Eu venho aqui e me exponho. A gente fala do que a gente é, não do que a gente gostaria de ser, porque a gente entende que Deus usa. Não o que nós achamos que deveríamos ser, mas quem nós somos. Na fraqueza que Deus nos usa. Então, a gente vem de graça em graça, não é de orgulho em orgulho, pedindo a todo momento que Deus tenha misericórdia de nós. Né? Então, vamos agora avançar. Então, o primeiro desafio é esse. Precisamos praticar andar na luz. E andar na luz é ser verdadeiro uns com os outros. Vários exemplos, porque quem anda na igreja já tem bastantes exemplos. Ainda quando não era aqui na videira aqui da Maractéria, mas era no galpão, lá na João Duval, uma pessoa veio me pedir perdão. Às vezes você não sabe, mas tem gente que tem coisa contra você, irmão. Deixa eu dizer isso. Uma novidade. Aí eu falei, poxa, o que foi? Eu sou um cara tão certinho, ando tão certinho, nunca machuquei ninguém, nem botei a canela para ninguém, né, o pé para ninguém cair. Ela falou assim, olha, não, eu acho você muito prepotente, arrogante. Eu acho que o que você fala não é verdade. E eu gostaria aqui de pedir perdão porque eu sei que isso tem a ver com o meu coração mau. Que invejo você. Eu falei, puxa, glória a Deus. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas isso é um momento, talvez, graças a Deus é raro. Eu acho que aqui tem pouco pecado, né? Mas o que acontece? Aquela pessoa estava exercitando andar na luz, praticar a verdade, praticar a justiça.
Então, João ele é muito esperto. Com a graça de Deus, ele diz assim: se você diz que tem comunhão com Deus, você anda na luz, pratica a verdade. Só que aqui ele continua. Olha o que João faz. Bota os olhos no versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como na luz está, o que diz depois? Temos comunhão com quem? Com Deus? Uns com os outros. Mas se você acompanhar o versículo anterior, tudo leva a crer que se a gente anda na luz, a gente vai ter comunhão com Deus. Só que João, ele já aproveita e já avança aqui. Diz assim, se vocês andam na luz, muito mais, não é só simplesmente comunhão com Deus, mas de verdade vocês terão comunhão um com o outro. E agora vamos para o segundo desafio, né? Que é o versículo 8. Que diz o quê? Se dissermos, não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Enquanto um é uma mentira deliberada. Vou dar um exemplo, vou falar de mim assim. Tem algo em minha vida que eu não quero que Nidas descubra, por exemplo. Está repreendido, viu, pastor? Tem algo na minha vida que eu não quero. Então, eu disfarço. Eu disfarço. As coisas não estão andando bem em casa. E ele, como é que tá? Benção pura, pastor. Chambalaia. Depois que o filho veio, né? Decantios e denévias. A gente só ama. Nunca fica irritado com choro. A gente está vivendo um tempo de paz e muito amor. Mas quando... Isso é verdade, irmão? Não quer dizer que isso não possa ser verdade. Mas estou dizendo, isso é verdade para você? Porque o Evangelho se trata de luz. Se trata de sinceridade absoluta. Então a gente sempre brinca assim, Deus não quer gente perfeitas. Mas uma coisa Deus quer, que você seja sincero com Ele. Porque é nesta sinceridade, nessa transparência, que Ele vai começar a transformar a sua vida. Então, nós podemos sim pecar deliberadamente contra Deus quando escondemos e falsificamos a verdade. Não sei aí, talvez Ney que está rodando bastante aí, mas talvez vocês vão descobrir que pecado hoje agora tem novos nomes, né? Pecado hoje é moda. Então, antigamente o que você chamava de adultério, hoje é apreciação da natureza. Misericórdia. Eu me lembro de uma piada sem graça. Nidas não está aqui, então vou contar. Que a mulher passou, aí o varão foi, olhou e repreenderam ele. Por que você está olhando, rapaz? Isso é pecado. Assim, se Deus não quisesse que eu olhar, não fazia tão bonita, né? Misericórdia. Misericórdia. Ou então que nem eu ouvi lá no Shopping Boulevard há 200 anos atrás, de um jovem tentando convencer a outra jova, né, a irem juntos para a cama. Isso lá num balcãozinho. E os dois eram cristãos, para o meu desespero. E ele falou assim, convenceu a mulher de duas coisas. Que era agradável a Deus que o homem tivesse mais de uma mulher por causa de Abraão. E que eles deveriam dormir juntos e não precisava se casar, como foi também com Abraão. A menina ficou pensativa, né? Não sei o que aconteceu depois, viu, irmãos? Eu sei que de fato ela saiu de lá convencida, pelo menos foi o que pareceu, na teologia barata do jovenzinho lá. Mas o que eu quero dizer para vocês com isso? Isso é pecado deliberado. Entendeu? Isso não é engano. E várias vezes, por exemplo, lá no trabalho acontece muito isso também. Cadê Yuri? A Yuri tá aqui. Mas a gente é chamado a mentir. Não sei se Yuri mente lá. Não mente não, né, velho? Se mentir, acabou, né? Mas Yuri é meu colega lá de trabalho. Então, você é chamado a falar assim, diga que eu não estou. Eu posso dizer que você não quer atender. Agora que você não está, não posso. Porque você está. Né? Mas isso a gente é chamado no trabalho a fazer várias meias verdades. Pois o Evangelho não tolera, e nem Deus,
É só mais uma característica da luz. Ela é pura, ela é santa. E o Deus nosso é um Deus santo. E a gente vai continuar a aula de Pentateuco aqui. Na segunda-feira a gente teve o primeiro momento. Mas um segundo momento da aula, eu vou mostrar para eles que o Pentateuco, todos os 5 primeiros livros da Bíblia, mostra claramente a seriedade que Deus trata pecado. Para Deus, se você olhar para uma mulher e desejou, você adulterou com ela. Entendeu? Então, para Deus, o limite, vamos dizer assim, é muito mais alto. A coisa cresce, é muito mais intensa, é algo de raiz, é algo de coração. Então, irmãos, fuja da falsidade, da hipocrisia, porque ela destrói a comunhão na igreja. Primeiro com Deus, depois com seu irmão. Segunda coisa, que é o que a gente acabou aqui, se dissermos que não temos pecado. Esse aqui começa avançado, até chegar ao piorzão. É o auto-engano. Oh Deus, como eu gostaria que esse pecado não fosse tão constante na nossa vida. Uma coisa é aquele cara que mente planejado, ou falsifica a verdade. A outra coisa é aquele que se auto-engana. Você chega e confronta. Teve uma situação que aconteceu, aí conversa vai, conversa vem, e eu disse assim, o nome disso, irmão, é pecado. Aí o cara tomou susto. Porque hoje o pastor já não pode dizer o que é pecado, porque senão é autoritário. É mandão. Quem é você? Vai dizer o que é o que não é pecado. Mas isso é pecado, como está escrito na palavra. Mas hoje, talvez mais do que nunca, é fácil, no final dos tempos, a gente se auto-enganar. Né? Quantas vezes a gente tem uma necessidade específica, não, necessidade não, um desejo específico, e a gente consegue se enganar ao ponto de transformar em necessidade. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que eu vou dizer assim, o que Rafael escuta como pastor da videira, o que ele mais escuta, vou compartilhar para vocês. Pessoas que tinham tudo para dar certo, mas volta e meia não conseguem avançar na sua caminhada cristã. Isso é o que eu mais escuto. E quando eu vou sondar, e sempre oro a Deus, porque isso me deixa invocado. E hoje eu estava até orando a Deus e falei assim, o que acontece? Eu só escuto a mesma coisa. Não tem mais nenhum pecadinho para eu resolver. Só tem a mesma coisa. E, rapaz, eu vou dizer assim, veio na minha mente um insight muito grande. Que muitos dos nossos problemas não é saber a verdade. É que a gente não quer praticar. Até aí é simples. Mas a gente não quer mais outra coisa. Renunciar. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aconteceu um avivamento na Coreia do Sul, liderado pelo pastor Pon Shu. Vocês lembram com quem aconteceu esse avivamento? Vou dizer com quem? Com as mulheres. Sabe por quê? Na cultura da Coreia do Sul, a mulher não vai trabalhar e fica em casa. Já os maridos quase não vão para casa porque trabalham quase 24 horas. O que Pon Shu começou a ver que o Espírito Santo estava fazendo e trabalhando? Que aquelas mulheres começaram a estudar a Bíblia, começaram a orar, começaram a se dedicar ao Senhor. E através daquelas mulheres nasceu uma das maiores igrejas do mundo. O que eu quero dizer para você é assim, por mais que pareça que há mágica no reino de Deus, existem muitas coisas que envolvem suor, dedicação e esforço. E minha vida está agitada. Eu estou fazendo mestrado em Novo Testamento e com Daniel, com trabalho, com todos os projetos, está aqui com vocês. Glória a Deus por tudo. Não estou reclamando não, estou adorando, eu adoro essas coisas. Não gosto de ficar parado. Mas assim, Deus me falou uma coisa que me incomodou bastante. Deus falou assim, dessa forma como você está vivendo, ou você abre mão de coisas que para você é lícita, ou você não vai avançar na caminhada comigo. Aí eu fui provocar e perguntei o que, por exemplo. Ele falou, o seu joguinho do Barcelona que você adora assistir. Eu falei, o que tem, pai? Eu gravo, assisto de madrugada. Daniel tá acordado, assiste comigo. Não. Sua agenda é tão cheia.
tão cheia, que se você não abrir mão de nada, sua vida não vai progredir espiritualmente. Agora eu pergunto aqui para os irmãos: quantos raros homens e mulheres dessa igreja podem dizer com o peito aberto que estão com a agenda mais tranquila que tudo nesta terra? Quantos aqui não vão falar assim, virei noite? Quantos aqui falam, vim direto do trabalho? Quantos aqui nem tomei café? Quantos dizem assim, rapaz, você nem sabe, meu dia começa às 5 da manhã e termina sem horário? Eu falei, quem nesta época poderia levantar os dedos ao céu e falar assim, eu tenho uma agenda controlada? Se você tem, eu quero convidar você ao presbitério. Você se dedicar ao Senhor. Ou melhor falando, te convidar ao Rico Bergstein para estudar, né, Samu? O curso de teologia para o Senhor utilizar você bastante, mais poderosamente. Glória a Deus. Já tem um bolinho, já tem uma aguinha. Daqui a pouco, traz uma paquinha, eu já como aqui, né? Ganhei de uma irmã hoje, muito abençoada, viu? Fiquei até com vergonha de receber o bolo. Ó, voltando aqui ao meu pensamento. Então, pensa bem comigo. Quantos aqui podem bater nos peitos e dizer assim, não, eu tenho agenda controlada? Ninguém. Agora sim, eu pergunto, quantos aqui estão dispostos a abrir mão de coisas que você considera desejos e são lícitos para você, só para crescer em intimidade com Deus? Eu adoro séries, como a maioria de vocês. Assisto poucas, porque eu pego uma série, assisto ela 60 vezes, a mesma série. Eu tenho um problema de não enjoar. Então, eu gravo as falas, assisto de novo. Não, né, Mário? Cada pessoa é um perfil. Assistiu a primeira vez, já desgosta. Eu não, gosto de assistir de novo. Grava a fala, mas assisto de novo. Mas depois, quando eu esqueci, eu assisto de novo. E não tô falando de The Walking Dead aqui, viu? Estou falando... Não vou falar. E o que eu quero dizer com isso para vocês? Que o Senhor falou comigo domingo. E eu vim aqui para a videira que teve aula, mas depois voltei e falou assim, filho, nada de série por hoje. Hoje você vai se dedicar a mim. Vai orar e adorar. Eu fiz isso o domingo todo. Cheguei aqui, eu acho que eu cheguei de tanto orar e chorar que eu até chorei, que não é costume, pregando. Estava tão no ritmo de quebrantamento, chorando, agradecendo a Deus por tudo, orando. Agora, isso é diferente. Você está entendendo? Eu vou falar só o caso do Barcelona mesmo, que eu achei engraçado. Que eu faço o Daniel assistir o jogo comigo de madrugada, já que ele está acordado e motivado, né? Ele me mantém acordado e a gente assiste junto. Mas quando o Senhor falou comigo, eu desliguei o Barcelona e passei a cantar. Como ele não pode reclamar, eu canto os meus louvores para ele. Se eu cantar para ele, ela vai me criticar. Por duas coisas. Eu canto mal. E segundo, eu erro a letra. São dois males que vêm a mim. E Daniel não. Ele adora e sorri. Adora no sentido que ele gosta. Não sei se ele está adorando ao Senhor, né? Deve estar também. Mas a melhor coisa que eu fiz... Passa a madrugada, eu falei, papai, quer ficar acordado? Ou você dorme com a minha voz, ou você junto comigo vai adorar o Senhor. Então vamos cantar. A gente ia para lá, cantava para cá, cantava para lá, cantava os louvores, cantava de novo, cantava Vencedores por Cristo. E eu não sei se era a minha voz, ou se era ele pedindo, por favor, pare, que ele dormia, né? E aí eu levava ele para o becinho, para a caminha dele. Eu quero mostrar com isso, irmãos. Se você quer crescer em comunhão com o próximo e com Deus, vai necessitar uma disciplina, vai necessitar um esforço e precisa de uma vez por todas que você pare de se enganar. E eu sou especialista em auto-engano. Eu fiz um teste comigo uma vez. Eu falei assim, eu me acho um homem de Deus, né? Isso já faz tempo, meus irmãos. 3 anos atrás. Eu me acho um homem de Deus. Vou fazer o seguinte, eu vou anotar na minha agenda tudo que eu faço durante a semana. A gente faz isso para dieta, né? Dieta você anota o que você vai comer ou tira foto, né? Pra você falar assim, realmente. Aí você percebe que você vai porque eu tô engordando. Que 2 em 3 dias entra um monte de besteira e você não lembra. Mas seu corpo não deixa mentir, né? E eu anotei tudo o que eu fazia. Se eu fiz devocional, quanto tempo eu fiquei orando, o que é que eu fui fazer no trabalho, quando eu cheguei de noite, o que é que eu fui fazer. Fiz isso durante uma semana, eu parei assim, olhei e analisei minha agenda. Aí eu gosto de matemática, eu fui lá, somei o tempo. Eu vi que não era nem 1% da minha semana eu dedicava a Deus. Mas na minha cabeça, eu era o melhor cristão da igreja. Por isso que João, ele é provocativo no sentido que ele diz assim, se você disse que está nele, deve andar como ele andou. Se você diz que está na luz como Deus está na luz, então você pratica a verdade. Vocês estão entendendo? Então, o segundo desafio que todo cristão deve eliminar de sua vida, o auto-engano.
Você tem uma imagem de você mesmo. Eu tenho uma opção, uma opinião para você fazer com sua imagem. Jogue fora e pergunta ao Senhor, sonda-me, Deus, e vê se há em mim alguma coisa. E vamos lá para o terceiro e último. Parei aqui no 9, né? Ótimo, ótimo. Vamos para o 10. Se dissermos que não pecamos, o que a gente faz? Mentiroso. E sua palavra não está em nós. Vamos versículo 1, capítulo 12. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para o quê? Para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E por último, e o pior de todos, a primeira coisa que João enfrenta aqui, né, que eu citei para vocês, que está no versículo 6 ao versículo 7, é que, se de fato praticamos a verdade, somos filhos da luz. Então, não cabe ao cristão mentir, nem esconder nada da sua vida, nem que aquilo não seja agradável a você. Ou seja, cristão verdadeiro é sinceridade absoluta. Eu me lembro que terminou um culto aqui domingo. Eu vou falar porque o irmão não está aqui, né? E aí eu saí aqui. Vou até dizer que dia foi. Foi no dia que Vene e Tâmara deram testemunho. Aí tá. Aí Vene e Tâmara deu testemunho. Foi aquela bênção, a graça de Deus, aquele mover poderoso. Depois eu fui pregar, né? Um texto simples. Aí saí, eu falei, poxa, que maravilha. Preguei, glória a Deus. Acabou saindo assim, né? Encontrei ali a pessoa. E a pessoa chegou assim para mim e falou algumas coisas e disse assim na minha cara: para mim, a celebração devia ter acabado com o testemunho de Vene e Tâmara. Aí sabe o que eu falei para ele? Eu falei: glória a Deus pela sua sinceridade. Glória a Deus pela verdade do seu coração. E até brinquei, sempre na igreja tem espaço para o contraditório, né? Aí eu brinquei com ele, isso é o do contraditório. É aquele que é sempre do contra, né? E aí saindo, aí eu falei, ainda provoquei ele, falei assim, espero que na nossa comunhão verdadeira eu tenha espaço para ser sincero com você. Aí ele falou, por favor, seja assim comigo. Mas eu poderia naquele momento, por ele falar aqui, falar assim, quem é você? A palavra de Deus eu abri, preguei, manifestação da glória e do poder do Senhor. Quem é você para insultar as escrituras? Mas não. O que eu entendi, pelo menos naquele momento, é que a sinceridade de um coração sempre deve ser preservada. Então, se Dilson, por exemplo, Ney, me chamar de novo para comer abóbora com leite, eu tenho que falar, irmão, dessa vez não. Só vou se for picanha. Ele me fez comer tanta abóbora com leite que até hoje eu tô cheio da abóbora com leite. E agora que ele tem uma hortinha, né? Uma hortona, né? Agora que ele não vai deixar faltar a abóbora com leite. E vocês entenderam? Tem várias pessoas que têm facilidade em ser sinceras. Mas esse chamado de andar na luz é para todos. É para todos. Sinceridade absoluta. Segunda coisa que eu falei. Qual é a segunda? O auto-engano. Você percebe várias vezes que você, como diz neles, não é a última Coca-Cola do deserto. Nem que você pensa que você é aquilo que você pensa, nem aquilo que você diz. E esse é um dos piores de todos, para minha opinião. Para chegar no último, diz assim: se dissermos que não pecamos, fazemos de Deus mentiroso. E é o pior de todos. Vou traduzir isso. Se você chegar nesta igreja, em qualquer lugar de comunhão com seus irmãos, partindo do pressuposto que você está sempre correto, que você está sempre acima do outro, você está chamando Deus de mentiroso. Porque a característica de quem deve chegar na igreja
não é de peito levantado ou de cabeça erguida, mas é que nem aquele filho de Davi. Tem misericórdia de mim porque sou pecador. Vocês não sabem o quanto eu oro por vocês, mas o quanto eu oro por mim. Eu oro muito mais do que por vocês. Sabe por quê? Sabe por que eu oro muito por mim? Porque eu estou protegido na minha posição. Sou pastor. Mas título ou dom não leva ninguém para o céu. Eu só conheço uma pessoa que leva para o céu e é Jesus. Rapaz, você não sabe o quanto eu choro por mim, oro por mim. Ligo para mim, não ligo para os outros. Eu temo, Senhor, e sei que para mim deixar o orgulho, a vaidade ou o auto-engano chegar é extremamente destrutivo e muitas vezes um caminho sem volta. Vocês compreendem? Então eu tenho que chegar aqui nessa noite na mesma posição que eu vou sair dessa noite. Eu sou pecador. O que significa isso? Dependo da graça de Deus. O que significa isso? Não sou perfeito, mas o Senhor está me santificando. Então, irmãos, de logo dizendo de cara, se de algum de vocês eu falei alguma besteira, disse alguma besteira, eu sempre falo besteira, mas falei de você alguma besteira, eu peço diante de mão o perdão. Porque você tem que considerar que do outro lado não é o arcanjo Miguel, nem o anjo Rafael. É só o ser humaninho, o ser humano, Rafael. Aconteceu uma coisa lá no trabalho e eu acho que é bem ilustrativo. O chefe chegou e deu uma chamada de um colega de trabalho. Não foi Yuri, não. Yuri nem sabe, ele não estava nem na hora. Mas deu uma chamada. Primeira coisa que o rapaz que recebeu a chamada fez, sabe o que foi? Se justificar. E eu só ouvindo, né? Eu, analisando a história, né, no meu longo currículo de quebrar uma empresa, imaginei assim, falei, eu não faria da forma como meu chefe fez. Né? Eu falaria de outra maneira. Ponto. Segundo, eu não reagiria como ele reagiu, se justificando. A primeira coisa que eu faria era fazer o que o meu chefe mandou. Pois ele se justificou, e normalmente quem se justifica não faz. Não é? Quem se justifica normalmente é porque ele não vai fazer aquilo. Não vai fazer. Olha que coisa interessante. Aí eu saí para tomar um cafezinho, bebi uma aguinha. Também não foi com o Yuri. A gente estava conversando ali embaixo com um amigo. Aí eu conversando com esse amigo, ele falou, rapaz, engraçado assim. Eu também não concordo com o que o chefe fez. Mas uma coisa é, ele é o chefe. E deve ser entendido nessa perspectiva. Vou traduzir, para vocês não pensarem que é subserviência ou tipo autoritarismo. Ele sendo chefe, também tem os seus dias que nasceu, que acordou, né? Enfesado. Ele não é Deus. Tem dia que o seu chefe sorri, tem dia que é melhor você nem dar um bom dia. Vocês estão compreendendo? Isso é característica humana. Mas assim, nós exigimos do próximo perfeição, enquanto nós ocultamos os nossos erros. Isso que não pode acontecer para aquele que anda na luz e pratica a comunhão. Eu sempre digo aqui, e para vocês, os meus desafios pessoais. E dei várias vezes testemunhos. E sei que o Senhor tem que cuidar de mim para não voltar a isso. E digo logo um dos piores que eu sempre enfrento. E sempre enfrentei. Hoje eu creio que estou curado em nome de Jesus. Que foi a rejeição. Que me levou a ser tímido. Por isso eu falo assim, meu para dentro, né? Mas aí, infelizmente, irmãos, quando eu descobri já estava muito velho. Agora só ir para um fonoaudiólogo para melhorar a minha expressividade. Não, eu pregar mesmo, eu saio aqui e fico dando risada diante de Deus. Falo assim, minha homilética é quase homelética mesmo. Porque eu não tenho homilética nenhuma. O que é homilética? É retórica. Eu fico olhando Niles, aquela aumenta a voz, desce a voz. Eu falei, ô coitado, eu até imagino porque os alunos gostam de dormir na minha aula, porque é o mesmo tom, né? Aí o aluno fica lá embalado, que voz, fica o mesmo tom. E eles dão logo um grito, o cara se desperta. Eu não tenho muito desses recursos aí. E eu dou graças a Deus por isso, eu sou quem sou. Mas o melhor mesmo, que ele que é, não que eu sou. Mas volta e meia eu tenho que lidar com essas coisas, mesmo curado.
O que eu quero dizer para vocês, isso é verdade na minha vida. A verdade é que eu não sou o herói. Você também não é. E na relação, quando exigimos dos outros a imperfeição, estamos chamando Deus de mentiroso. Por isso, no final de tudo, a base de uma igreja saudável, usando o termo lá do fiel, né? A base de uma vida saudável cristã são duas coisas muito simples: o amor e o perdão. O amor e o perdão. Eu ainda acrescentaria mais uma que é necessária na igreja: a paciência. Uma vez um discípulo me perguntou assim: Puxa, por que você ainda está sendo paciente com aquela pessoa? Eu respondi para ele: até ela morrer, eu devo ser paciente. Eu vou contar um segredinho que eu aprendi aí. Viu, Gelson? Cadê Gelson? Tá ali. Viu, Gelson? Eu aprendi um segredinho com Daniel. Daniel me ensina muito, irmãos. E é uma benção aquele irmão quando prega. Ele não vai falar baixinho nem mansinho, fiquem tranquilos. E assim, eu aprendi uma coisa, assim, eu tenho minha programação, tenho minha agenda, né? Eu acho que todo pai tem isso. E sabe que o filho é especialista em refazer a sua agenda, né? Você fala, eu vou pro shopping agora, tá todo bonitinho, arrumadinho, ele vai dar aquela mijada ou aquela cagadinha, né? Aí você vai trocar, ele mija em você, que estava também arrumado. Aí fica todo mundo sujo e vai se pôr aí paciência. Ou então, quando ele fica motivado. Daniel agora ele está motivado. Então ele fica até 2, 3 acordado para acordar 10 da hora da manhã com a mãe. Enquanto o pai teve que sair 7 para trabalhar. Mas Daniel não entende isso. Aí eu estava assim esses dias, eu falei, poxa céu, a paciência está chegando ao limite. Porque eu tô com sono, tô cansado, tem muita coisa. Eu tenho que preparar várias coisas, tenho que estudar, tenho que não sei o que, tenho que trabalhar, tenho que adiantar as coisas. O que eu vou fazer, senhor? Esse bebê não para de chorar. Se pelo menos ele falasse português claro. E assim o Senhor ministrou muito forte no meu coração e falou assim: porque há limite no seu amor. Porque há limite na sua paciência. E quando ele falou isso foi uns dias atrás. Aí ontem, que ele está com a reação da vacina, com febre, não sei o que, ele estava muito inquieto. Eu falei com ele, deixa comigo. E estava conversando com ele, e falei, papai, se você quiser, a gente passa a noite toda junto acordado. Para mim, isso não é o peso, é um privilégio. Mudou, porque nesse caso ele dormiu. Não sei se você estava me provocando, né? Agora eu vou te acordar, né? Agora eu vou brincar com quem? Mas assim, ele dormiu, descansou. E eu quero dizer assim, isso também é verdade na relação com a igreja. Com o próximo e com o outro. Quer dizer que a gente tem um limite de amar, tem um limite de perdoar, tem um limite de aceitar? Não tem. Cada um aqui o Senhor juntou porque tem as suas características. E Deus vai preservar. E eu digo para vocês, tem irmãos aqui que eu olho e vejo, são completamente diferentes de mim. E sabe o que eu faço? A segunda coisa, obrigado, Senhor. Obrigado por vocês. Obrigado por vocês não serem iguais a mim. Obrigado por você ser quem você é. Porque só assim o corpo de Cristo está completo e perfeito. E lindo e maravilhoso. Mas para isso, tudo parte da comunhão com Deus e com seu Filho Jesus. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos. 9h30 aqui. Já finalizei, a gente vai só orar e a gente oferta. Estamos liberados para casa. E eu para o meu filho amado. E eu queria que no seu coração você sondasse esses 3 desafios. Né? Primeira coisa, como é que você está na sua sinceridade absoluta? Tem gente, não estou falando da videira não, foi um gente de qualquer canto, que é 2 caras. Na sua frente fala, na frente de outra pessoa já muda. Segunda coisa de desafio. Como é que está a sua comunhão com o próximo na perspectiva do auto-engano? Às vezes você olha, eu sei que é simples o versículo, mas é verdade. Às vezes você olha, né, o cisco no olho do irmão, mas não consegue ver a trave que está no seu olho. Então, como é que está esse auto-engano no seu coração? E por último, você já entendeu a sua natureza
de ser fraco, de ser que depende da graça, de ser que nunca será perfeito, até chegar à segunda vida do Senhor, até você ir para o céu. Você está sujeito a falhas, defeitos. Pense nessas três coisas. Se em alguma delas está enrascado, né? Se tiver, dê nome verdadeiras coisas. Por exemplo, Senhor, me perdoa porque eu sou hipócrita, Senhor. Me perdoa, Senhor, porque eu sou falso. Me perdoa, Senhor, porque eu desejo coisas que o Senhor fala para eu não desejar. Me perdoa, Senhor. Eu não queria ser a pessoa que eu sou. Mas eu sou quem eu sou e te peço que o Senhor me ajude. Esse tipo de oração que a gente vai fazer agora diante de Deus. Pai, estamos aqui nessa noite, diante das tuas sagradas escrituras, da tua palavra. Queremos apresentar a nossa vida diante de ti, Pai. Pedindo ao Senhor que o Senhor remova toda a amargura na relação com o próximo, todo o medo na relação contigo, todo o auto-engano, toda a insensatez, toda a angústia, raiva, ó Deus, quem sabe, até gente aqui que está segurando dívidas do próximo. Que nesse momento essa pessoa libere essa dívida, Senhor. Aquele que tem gravado um currículo do próximo para analisar e criticar os defeitos, enquanto não olha a graça e o perdão vindo por ti, Jesus. Ajuda, Senhor, a mim, a tua igreja, não a sermos perfeitos, mas para sermos sinceros. E sermos sinceros no amor, sem fingimento. Porque assim, a tua paz, que sobrepassa todo entendimento, governará as nossas relações. E o Senhor, que é luz, que transforma tudo em claridade, que é puro e santo, se agradará da comunhão que temos um com o outro. E eu peço, Jesus, clamo, intercedo, desejo aquela tua oração, que sejamos um, assim como tu és com o Pai. E contamos com o teu Espírito Santo, para esse espírito de unidade, de corpo, ser real em nossa vida. Amém e amém. Glória a Deus. Você vai fazer, ainda tem 5 minutinhos de oferta, não vou falar nada.